Bom, gente, nessa questão aí é uma questão do Enem de 2010, tá? E ainda assim, mesmo sendo uma questão aí de 10 anos atrás, primeiro que é o novo modelo de Enem, né? Ele, por sua vez, ele, por conta da teoria da resposta ao item, uma série de coisas, mantém sempre o padrão desde 2009, né? Então, acho que é uma questão interessante para se fazer e por conta de outro motivo. Ela também é importante por conta dela, na mesma questão, cobrar duas coisas que para mim são as cruciais dentro do assunto, né? Que a gente tem que saber. Calcular volume e área de cilindro. De cilindro a gente tem que saber isso. Volume e área, sempre. Volume e área, volume e área. É isso que a gente tem que saber calcular. E aí planificar isso também para nos ajudar. Ele fala de uma empresa, então se você quiser dar uma pausa aí, dar uma lida boa e tenta fazer, mas ele falava de uma empresa que vendia tanques no formato de cilindro. Aí ele tinha três, por isso, né, um, dois, três, mas ele quer, né, um dono de um posto quer comprar aquele com menor custo por metro cúbico de capacidade. Uma informação que é importante é que o preço, vou colocar assim, o preço é diretamente proporcional à área lateral, beleza? Então, por conta dele ter falado isso pra gente, a gente já pode meio que se organizar a ver qual vai ser basicamente a mecânica que a gente vai ter que usar. E como é uma análise, a gente vai usar a mesma mecânica para os três, né? Porque a gente vai fazer a mesma análise para os três para ver qual que é melhor custo-benefício. Só para ler a pergunta final, qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Considere pi igual a 3. Então eu vou me focar no seguinte, né? Vamos tentar focar assim. Eu vou fazer área volume dos três. Eu já tenho até um chute para te dizer qual que eu acho que vai ser melhor, mas ainda assim, depois eu te ensino nesse macete. A gente vai ter que fazer a comparação dos dois, né? A área, porque tem a ver com preço, e o volume. Aí nessa comparação, como como o preço ele é diretamente proporcional à área, então eu vou ver quanto significa essa área, do outro também, e comparo com os seus respectivos volumes de cada um deles. Ok? Bom, e depois é só ir partir para o menor custo-benefício mesmo. Se liga, vamos lá. O volume do primeiro, que eu acho que é algo mais imediato, lembra, né? A área da base vezes altura. Então, nesse primeiro eu vou colocar a área da base vezes altura, porque um cilindro ele não deixa de ser um prisma. E a área da base aqui é um círculo, né? Então seria π vezes ao quadrado vezes h. Substituindo legal agora, 3, né? R ali da primeira, o diâmetro ali é 2, então o diâmetro é 4, então raio é 2, 2 ao quadrado. E a altura é 6. Então dá pra gente 4 vezes 3, 12, 12 vezes 6, 72. 72 metros cúbicos. Agora a área lateral. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas eu vou até fazer um desenho rápido aqui embaixo. Mas quando a gente corta um cilindro, a planificação dele é assim, né? Como se fosse um retângulo e dois círculos. E aí o que representa a área lateral? O que representa o envoltório do cilindro? É a área desse retângulo aqui, ó. Tá? Então aqui é que é a parte lateral de qualquer cilindro. Como a gente vai fazer a mesma conta, por isso estou falando isso. E como é que a gente determina essa área? Ó, esse tamanho aqui ele vale sempre 2πr, que é o comprimento de um cilindro, né? E isso aqui é a própria altura, não tem muito mistério, é a própria altura do cilindro. Isso aqui enrolado, sacou? É isso. Então, essa área, a área lateral de qualquer cilindro é 2πrh. Só para aproveitar, né? Mas a área total de um cilindro é 2πrh, né? É a área lateral mais 2 vezes πr quadrado. Porque é esse círculo e esse círculo. Então, os círculos, né, as bases e a tampa só entram na área total. A área lateral é só o 2πrh. Show? Lembrado isso, vamos embora para a questão. A área lateral, então, vai ficar o quê? 2πrh. Vou colocar aqui a fórmula de novo. Tu me ajuda? Para o primeiro, então, vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 72. Olha, 1 para 1 a relação. Pelo menos comparação área-volume. Agora o 2. O 2 a gente tem... Bom, área de novo, né? 2πrh vai ficar 2 vezes π, que é 3. O raio no segundo vale 2 também. Mas a altura acho que é maior, né? A altura vale 8. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 8, 96 metros quadrados. O seu volume é a área da base vezes a altura. Então vai ser πr quadrado vezes a altura, que é 8. Então, 4 vezes o 2 ao quadrado, 4 vezes 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3 dá 6. 96. Eita, doido, né?
32 vezes 3, é isso mesmo. Bora, a área lateral vai ficar 2 vezes π, que é 3 vezes o raio do terceiro. O raio do terceiro é 3, 2πrh. O h do segundo, o terceiro é 8. Então vai ser 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2, 144 metros quadrados. O volume do segundo vai ser πr quadrado vezes altura. Aí 72, né? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 3. 72 vezes 3 vai dar... 72 vezes 3 dá 7, 14, 21. 216 metros cúbicos. Então aí tudo pra gente comparar. Vamos lá, o que ele perguntou? Qual dos tanques deverá ser escolhido? O critério de escolha seria, né, pelo dono lá do posto, encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico. E como é que era o custo? Ele falou, né? O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da superfície lateral. Então vamos lá. Não levando o volume em consideração, não levando em consideração o que dá para colocar dentro, e sim apenas a área, ou seja, meio que me importando só com o preço, o que me produziria o maior preço, 62, 96 e 144. O maior preço seria esse, né? E o menor seria esse, enfim, tá até na ordem. Agora, como ele quer melhor, deseja encomendar o tanque com menor custo por metro cúbico. Comparando então, vou até chegar minha câmera um pouquinho para cá, gente. Comparando então, vamos lá, no primeiro. A comparação área-volume, né, já que a área está relacionada com preço, então vai ser o seguinte. Comparação área-volume, eu vou usar os dois valores, né? Seria 72 por 72. Então, 72 para 72, o custo seria 1 para 1, né? Área-volume, de novo, ou seja, preço por volume, né? Menor custo e o custo associado à área. 1 para 1 de novo. Então, se fosse só entre esses dois, a relação custo com volume, né, tá meio que o mesmo, tá valendo a pena os dois da mesma maneira. Aí vamos ver o terceiro, porque por enquanto vai ser um empate técnico, a não ser que o 3 seja melhor. E aí quando você faz a divisão, 144 por 216, cara, simplesmente já pode marcar que é a terceira, porque essa divisão vai dar menor do que 1, ou seja, vai ser ainda mais barato, né? O custo vai ser menor em relação ao volume, sacou? Porque o custo, nessa questão ele falou que é diretamente proporcional à área. Então, sei lá, se tem 72 metros quadrados, vai custar X dinheiros. Agora, se um outro que custa 144, vai custar, como 144 é 2 vezes 72, então custa 2x dinheiros, é isso. É diretamente proporcional à área. Então, quanto mais área, mais custoso vai ser. Então, por mais que tenha uma área de 144, que é o dobro das outras, ainda assim o volume vale a pena, porque produz um volume muito mais alto do que 144, sacou? Então, nessa comparação área-volume, aqui vai dar menor, né? Vai dar... dá até uma dízima, porque daria 2/3, né? 0,666. Espero que vocês não tenham medo, tá? Que é equivalente a 2/3. É isso, gente. Aí essa fica mais vantajosa, porque 2/3 é menor do que 1. Então é o terceiro. Aí, deixa eu só ver a opção contigo certinho. 2/3, letra D de dado. É isso, gente. Próximo. Fala, gente. Nessa questão aí, é uma questão sobre tronco de cilindro. Até já chamei atenção aí, você pode estar vendo na folha. Não é uma questão de alguma bandeira de vestibular, né? Que tem alguma bandeira de vestibular, mas eu acho muito interessante mesmo. Até porque é uma questão que fala de densidade, né? Lembrando também que densidade é massa sobre volume, então tem todas umas questões aí que essa questão trabalha que eu acho que é interessante. Então, se você quiser dar um pause, tenta fazer, espero que consiga, porque a resolução dessa questão vai ficar mais ou menos assim. Se liga. Ele falava de uma empresa que produz um batom cujo corpo, tirando a embalagem, tem o formato de um tronco de cilindro, que é o que a gente estava falando. Me perdoa se eu chamar de tronco de cone em algum momento, é cilindro mesmo, tá, gente? É porque esses nomes, pra mim, na minha cabeça, são meio parecidos, desculpa. Mas eu posso ter falado em algum momento, até futuramente, tá? Já tô pedindo desculpa de antemão. Mas vamos lá. Tronco de cilindro, tem o formato tem altura igual a 7 centímetros e altura máxima de 9, ou seja, a altura mínima de 7 é a pequena, a altura menor, né? E a altura maior de 9. A base circular de raio 1. Beleza. Se o material utilizado para fabricar o corpo do batom tem densidade de 875, determine quantos gramas desse material são utilizados na fabricação do batom e considere π igual a 3. Eu acho que a gente pode começar nessa questão fazendo o volume, tá? E eu já até coloquei a fórmula aqui. Inclusive, eu fiz uma demonstração, não sei se na semana passada ou retrasada, mas eu fiz a demonstração disso aqui, justamente que H1, H2 é porque a galera costuma fazer o seguinte: pega
a ideia do tronco, né? É um cilindro cortado, né, com aquela fatia, uma delas envesada. E aí produz dois tipos de altura, uma altura menor e outra maior. Então é meio que você faz um encaixe, né, nisso tudo. E aí, por conta disso, a fórmula fica assim, né? Você soma as duas alturas, porque surge um novo sólido, né, meio que replicado, né? Um que tinha antes replicou, virou o dobro. E aí você meio que depois faz né, divide tudo isso por 2, porque o cálculo né, seria dobrado, então como replicou, divide por 2. Ou que muita gente às vezes entende por uma outra linha didática que também faz sentido, que é H1 mais H2 sobre 2 dá uma altura média, né, digamos assim. E aí muita gente acha que isso faz algum sentido quando pensa em tronco. Aí eu não sei o que enfim, para você funciona melhor no entendimento, mas o importante é essa fórmula aqui, para a gente usar na fórmula, na hora, né, do tronco de cilindro. Cai que isso cai muito? Não, não cai muito. Tô fazendo uma só pra gente ver a aplicação, mas não é muito de cair não, mas ainda assim pode cair, né? Tem bastante coisa no nosso dia a dia, sei lá, quando você tá para quem curte um churrasco, quando tá cortando, sei lá, algum objeto, alguma coisa, objeto não, né, pode ser linguiça mesmo, né? Mas qualquer coisa nesse formato cilíndrico, até pão mesmo de torrada e tudo mais, você pode fazer vários tipos de corte, né? Laranja, por exemplo, você pode cortar reto, 90 graus com a base, ou você pode vir fazendo assim, né? E aí esse corte é que a pergunta que surge. Dá no mesmo que cortar assim? Ou seja, a linguiça que eu vou cortar, ela tem o mesmo tamanho? Ou vem mais linguiça quando eu corto assim? Aí tudo vai depender do ângulo, enfim. E de qualquer maneira vai produzir uma situação como essa. Um tronco de cilindro, beleza? Mas depois a gente pode comentar isso melhor. Bora. O volume desse tronco vai ficar, então, assim. Π, que é 3. O raio, ele disse pra gente que vale 1. Aí 1 ao quadrado, adivinha? 1. Altura 1 e altura 2. Você tem altura, né, as duas alturas como vão ser somadas, a ordem pouco importa. 7 mais 9, tá tudo isso sobre 2. Bom, 7 com 9 dá 16, que então por 2 vai dar 8, né? E aí 8 vezes 3, 24. Então 24, deixa eu só ver a unidade, centímetros cúbicos é o volume. E a densidade, como é massa sobre volume, e ele já disse que esse batom tem essa densidade, então vamos começar a fazer a brincadeira aqui? A partir dessa fórmula, né, ele deu pra gente a densidade que é de 875 gramas por litro. Era até uma boa você olhar para a unidade, que se você esquecesse essa fórmula, gramas é uma unidade de massa, né, e litro é uma unidade de capacidade, volume. 875, a massa é o que a gente quer descobrir, mais o volume a gente já tem. Seria isso aqui, né? Aí, deixa eu só tomar um cuidado com uma coisa rapidinha, que é unidade. Porque assim, a gente tem que 1 decímetro cúbico é equivalente ao quê? A 1 litro. Aí muita gente grava uma outra maior, que é assim, então 1 metro cúbico, que é como se eu tivesse multiplicado por 10 ao cubo, né? Para variar. Daqui para cá seria a mesma coisa. Daria então que 1 metro cúbico vale 1.000 litros, que são aquelas caixas d'água, não sei se vocês já viram, mais pro interior que tem aquelas caixas d'água quartzolite cinza, quadradona, ela tem 1 metro por 1 metro de profundidade, então ela tem 1 metro cúbico de volume ou 1.000 litros, geralmente vem escrito assim de vermelho, 1.000 litros. Aí muita gente não grava uma outra que pode ser às vezes interessante nessa sobretudo, que é assim, tem a maior de decímetro para metro, mas tem de decímetro para centímetro, que seria dividir por 10 ao cubo. Então a gente tem que assim, 1 centímetro cúbico é equivalente, bom, daqui para cá dividiria também por 1.000. Então, ou você escreve que isso aqui seria equivalente a 0,001 litro, ou escreve que isso aqui é equivalente a 1 ml, né? É 1 mililitro. Tudo bem? Usar essas unidades ao nosso favor. Beleza, gente? Então, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. Então, quando você toma, sei lá, um xarope de 5 ml, você está tomando 5 centímetros cúbicos. São equivalentes, né? Óbvio, né? Depende da densidade do xarope e tudo mais, mas assim, se fosse água, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. E geralmente é por aí mesmo que segue. A não ser que seja uma questão como essa, em que ele dá pra gente a densidade, faz trabalhar com a densidade. Então aí já é uma outra discussão, que ele entrou nessa seara. Bora, continuando então as contas. Por que eu lembrei disso? Porque como é 24 centímetros cúbicos, mais a unidade desse 875 era gramas por litro, beleza? Então, além de 1 mililitro, a gente pode escrever que isso aqui é 10 a menos 3 litros, tá? 10 a menos 3 litros. Porque acho que é isso que eu vou escrever. Então, assim, se eu tenho 24 centímetros cúbicos, isso é equivalente ao quê? A 24, 10 a menos 3 litros. Ou 24 ml, aí você que escolhe,
tá? Eu só estou trabalhando aqui com litros porque já estava em gramas por litro. Então, se eu converter o volume para litros, a massa eu já vou achar em gramas, tudo bem? Então, vou colocar aqui 24, 10 a menos 3. Bom, então essa massa vai ficar 875 vezes 24, isso até anotei aqui, dá 21 mil. Como vezes 10 a menos 3, então vai perder esses 3 zeros, né? Vai ficar 21, o quê? Essa massa. Lembra que a gente fez toda essa conversão para no final já achar, de acordo com a unidade que ele dava, estava em grama por litro. Conforme eu converti isso aqui para litros, o que eu achei aqui então foi em gramas. Por isso ficou 21 aqui, beleza? É isso, gente. Então, várias informações muito boas aí. Se liguem nisso. Show? Valeu! Vamos lá, gente. Essa questão é do Enem, então se você quiser dar uma pausa, é a próxima aí, dá uma lida e a gente faz em seguida. Mas aí falava de 2 cilindros, né, que compunham ali uma fonte, né, numa praça pública, e 2 tipos de cilindro, né, o mais magrinho, que eu vou chamar de primeiro cilindro, e o mais, ele é mais achatado, né, e mais largo, o cilindro 2, algo de fora. E ele fala de volume total dessa fonte e o tempo que fosse necessário, né? Ele dava um referencial que era esse, do cilindro 1, de raio Rzinho e de altura H1. Ele falava que o tempo, né, para encher esse volume, e já estava completo, era meia hora. Mas a fonte toda não estava cheia. Então ele queria saber o tempo necessário para encher, né, deixar cheia completamente essa fonte. Então eu só preciso dar outra informação, que é aquele cilindro 2. Aí toma muito cuidado que esse cilindro 2 ele é vazado, né? Se a gente analisar separadamente, tem que analisar o cilindro 1, que é o mais magrinho, mais alto, e o cilindro 2, que é esse mais espesso e mais achatado, porém a gente tem que lembrar que dentro dele tem um outro. Então aqui, na hora que a gente faz o volume, já está até calculado aqui, né? πr raiz de 2 ao quadrado vezes a altura, né, de acordo com o que ele deu. Eu já coloquei aqui, né, na fórmula, já substituí, e aí ficou raiz de 2 ao quadrado dá o 2, e esse 3 está aqui. Então, em teoria, o volume desse cilindro de fora, ele é 2/3 do anterior, né? Porque ela está em função, né, das mesmas letras, e 2/3. Sendo, galera, cuidado, tá? Porque a questão do Enem tem sempre distrator. Não se esqueça dessa subtração, né? Que é o que meio que está além, né? Ou seja, isso aqui, 2/3, o volume desse cilindro achatado. Mas eu tenho que tirar, por exemplo, enfim, o volume desse cilindro do meio, né? Então, vê se você entende assim, que o volume da fonte seria o volume do primeiro cilindro, VC1, mais o VC2, menos... Vê se você entende assim. Existe na parte oca desse cilindro, né, que está, né, a interseção entre os dois. Então, estou chamando assim, volume do cilindro 1 mais o volume do cilindro 2, daqui a pouco eu coloco os valores. Menos o volume oco. Isso só para legendar. Agora, de fato, o volume do cilindro 1 é como se fosse... Vamos chamar assim, vou chamar de volume do cilindro 1. Só porque o volume do cilindro 2 vai ser 2/3, então, né, do volume do cilindro 1. Sacou? Menos o volume oco, que é o que está entre um e outro. Ou seja, que faz parte dos dois ao mesmo tempo, isso que eu quero dizer. E aí o volume dele seria πrzinho ao quadrado, e a altura dele, ao invés de você colocar H1, é H2, né? Então, na real, isso no final de tudo, como a altura é 1/3, então vai dar o volume do próprio cilindro 1/3. Quer ver? Ó, o volume do oco vai ficar πrzinho ao quadrado vezes H1/3. Como só isso aqui é o volume do cilindro 1, vou trazer para cá. Então é o volume do cilindro 1/3, é o que está aqui. Beleza, gente? Tá. Então imagina o seguinte, você está somando uma coisa mais 2/3 dela e tirando 1/3 dela. Então é uma coisa inteira mais 1/3. Cara, uma coisa inteira, vê se você concorda comigo que pode ser, por exemplo, 7/7, sei lá, 3/3, é um número sobre ele mesmo. Então a gente já está ligado que aqui vai dar 1/3 de VC1. Então 1 inteiro mais 1/3 dá 4/3. Então o volume dessa fonte vai ser 4/3 de volume do cilindro 1. Bom, por conta dessa relação que a gente chegou, a gente pode agora sim falar do tempo. Ó, se o volume do cilindro 1 vale, né, gasta meia hora, então a fonte vai gastar o quê? 4/3 do mesmo tempo. 4/3 de 30 vai dar 40 minutos. Então, por conta daquela retirada, a gente vai ter 40 minutos. Muita gente pode ter achado ou 20 ou 50, tá? 50 porque o tempo proporcional para isso é 20 minutos. A grande parada é que nesse volume a gente está contando coisa que a gente já contou aqui, então por isso tem que diminuir um pouco esse tempo. Por isso dá 40 e não 50.
aos que encontraram 20, que é menor, 20 seria só isso. Ainda tem uma parte aqui que justamente, de novo, você não vai poder repetir. Valeu? É isso. Vamos para a próxima. Fala, galera. Essa próxima questão que a gente vai fazer aí da sua folha é uma questão, como eu estou colocando aqui, da Federal do Rio Grande do Norte, que, na minha opinião, é um ótimo vestibular para você se embasar, para você treinar mesmo. Quando você estiver buscando questões novas, o FRN pode ser sempre uma boa, tá? Pode confiar. Ele fala que tem 9 cubos só dentro desse copo cilíndrico, e esses cubos têm aresta de 3 centímetros. Então, se você quiser, vai dando pause que eu vou enquanto eu vou anotando e que depois a gente corrige junto, que eu já vou meio que de uma vez só, então dá o pause, tenta fazer e aí você volta. Ele fala também que o raio do cilindro vale 3 centímetros. Esse copo aí de formato cilindro. Então tem diâmetro, por exemplo, de 6. Por isso que esses gelos estão todos aí dentro. Aí ele fala que após o gelo derreter completamente, então eu vou fazer o seguinte: qual é o volume de gelo? Vê se tu concorda comigo que o volume de gelo vai ser 9 vezes o volume do cubo. Faz sentido isso? Tá, e como é que a gente calcula o volume de um cubo? Não é aresta ao cubo? E aqui não vale 3. Então 3 ao cubo 27 vai ser um 9 vezes 27, que é equivalente a 243, tá? O que é o 243 então? É o volume de gelo. Se não houve nenhuma perda, né? Também vamos por essa linha de raciocínio, sem evaporação, né? Sem nada. Tá, 243. Aí ele quer saber, com essa água dentro do copo, já que não tinha mais nada dentro desse copo, qual é então a altura desse líquido. Aí você pode meter assim, ó, que 243 vai ser equivalente a πr ao quadrado vezes alguma altura, que é o que a gente quer descobrir. Aí 243 vai ficar igual a π. Cara, ele não disse nada, inclusive falou no enunciado, né? A pergunta era de aproximadamente, não deve ser por isso, né? O π aproximado, vezes o raio ao quadrado. O raio desse copo cilíndrico também é 3, né? Então 3 ao quadrado vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Bom, 3 ao quadrado é 9, eu poderia dividir aqui, né? E essa conta a gente já fez hoje, 9 vezes 27 é 243, então 243 por 9, moleque, 27. 27 é igual a πh, tem o pH e tem o πh. Se liga, então esse H ele vai ser equivalente a 27 sobre π, ou se você quisesse, enfim, π aqui no caso está dando uma outra forma de ver o problema, né? Mas o π é 27 por H. Bom, eu acho que aqui pode ser mais interessante, depois eu venho aqui para te falar que parada WTF é esse. 27 por π, se a gente considerasse π aproximadamente 3, eu sei que não é, 27 por 3 daria 9, né? Então a altura daria 9. Mas a gente sabe que o π, na real, ele é um pouco maior. Então vamos lá. Se ele é maior do que 3, então a resposta vai ser menor do que 9. Aproximadamente menor do que 9, tem 8,5 e tem 8. Eu iria mais de 8,5, tá? Mas se você ficar na dúvida entre 8 e 8,5, acho que eu recomendo você fazer a própria conta. Bom, aí nessa conta aí, como a gente tem que saber que é menor do que 9, né? Eu te falei que eu iria de 8,5. Para cravar aí mesmo, essa altura aqui, ela daria 8,598. Deixa 3 casas decimais, aí 8,5, pronto. Pô, Kaique, mas eu não sei se teria tanta confiança. Me fala aí, como é que fica esse aqui? Esse aqui é o seguinte, a gente sabe que π é 314, então 314 é o resultado de 27 dividido por quem? Que é o que você fez aqui se você passasse o H para cá e o 314 para cá, né? Mas a gente pode pensar, né? De 27 dividido por quanto que dá 314? Aí você pode pensar em alguns valores, tipo 9. 27 por 9 vai dar 3. Tá, se fosse 27 por 8, aí tu pode ficar tentando buscar através disso, sabe? 27 por 8. Por 8, 16, 24, 3, 3 para 8. 1 oitavo é 12,5, 12, 24, 36. Dá 3,36. Não chega a ser 8, né? Que tá maior. Mas seria algo mais ou menos por aí, sacou? 36, 37, enfim. Então você poderia tentar por quase um modo, não vou dizer tentativa e erro, mas assim, por conta das opções, né? Algum parâmetro se tem, mesmo que inevitavelmente, tá? Então é isso, gente. Essa ficou letra A. Tá aqui, ó. Valeu. Até mais.